Mateus capítulo 6. Versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pode se assentar? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, diante da Tua palavra, nós nos inclinamos, te pedimos que o Senhor nos dê concentração, para entender os teus conselhos, os teus ensinamentos para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo nos ajude, como sempre, nos traga iluminação de tudo aquilo que o pregador nessa noite quer trazer, mas que não consegue expressar todas as coisas. Que o teu Espírito Santo fale. E que o Senhor nos conforme à imagem do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é como lidar com a ansiedade. É comum esse tema, não só dentro das igrejas, mas por onde você anda, seja no seu trabalho, seja nas reuniões familiares, você escuta falar que existem pessoas ansiosas, você tem consciência que tem pessoas passando por todas as nuances da ansiedade, que também inclui a depressão, que também inclui um estado de pânico, que também inclui pessoas que não conseguem se relacionar. E hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês, mas antes da gente entrar no texto, eu queria ressaltar aqui para quem Jesus pregou essa passagem. Para quem Jesus estava direcionando tudo que ele disse aqui, que vai servir para nossas vidas. Jesus não estava pregando isso e ensinando para qualquer um.
Porque muita gente lê vagamente a Bíblia, ou lê nas redes sociais, ou fica sabendo desse texto, Jesus falando não fique ansioso, e acha que é para ela. Muita gente usa jargões, usa versículos bíblicos para dizer, para afirmar que é para ela. Mas eu quero mostrar para vocês no texto que Jesus estava ensinando isso aqui e dando esses conselhos divinos para um povo exclusivo. Aqui na ocasião, para os seus discípulos, para os seus eleitos. Esse texto aqui não serve para ímpio, não serve para descrente, não serve para desviado, não serve para apóstata. O que Jesus ensina aqui, ele dirige aos discípulos, aos seus servos, à igreja. E a gente pode perceber nessa expressão do versículo 30. Olha o que ele diz aí no versículo 30. Ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe o que quer dizer homens de pequena fé? O que é isso? Homens de pequena fé. É homem que tem uma fé pequenininha? De fato é homens que têm uma fé pequena. Mas quando a gente vai para o grego, a palavra, a expressão homens de pequena fé quer dizer oligopistos. Oligopistos. Apelido feio, né? Você que tem fé em Jesus, o seu apelido é oligopistos. Pastor, o senhor tem esse apelido também? Eu também, eu sou oligopistos. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de quem faz, mas hoje eu vou pedir para você fazer. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: você é um oligopistos. E o que quer dizer oligopistos? Quer dizer que todos nós que cremos em Jesus somos pessoas de pequena fé. A gente não tem uma fé avassaladora, uma fé grandiosa. A gente não tem uma fé heróica, uma fé que brilha, que emana como reluz, né? Nos destaca. Não, todos nós temos pequena fé. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis da vida, porque nos momentos onde o crente está ansioso, onde o crente está sozinho, onde o crente está doente ou foi abandonado, a fé dele não é grande, a fé dele é pequenininha. Essa era a fé dos apóstolos. Então você que crê em Jesus, eu quero dizer para você que essa palavra aqui é para você, oligopistos. E eu quero com isso também dizer que não importa se a sua fé é pequena. Olha uma curiosidade, todos os homens de Deus, todos os escolhidos de Deus, nenhum deles tiveram uma fé que se destacava, era uma fé pequenininha. Porque o mundo lá fora não tem fé. O mundo lá fora não serve a Deus. O mundo lá fora, eles não creem em Jesus. Eles até dizem, até ouvem falar que creem em Jesus. Mas diante das adversidades, o que eles fazem? Eles se desesperam. Eles se apavoram. Eles se cortam, eles se cortam no sentido que eu estou dizendo aqui, não pessoas que têm esses problemas de depressão, eu estou falando no sentido de pessoas que fazem sacrifícios, que buscam deuses pagões. É um entendimento que nós devemos ter.
É a primeira coisa que você tem que entender. Esse texto, e toda a Bíblia, não só esse, né? Ela foi escrita para crentes. Para gente que crê em Deus. Não adianta o ímpio ele colocar a Bíblia aberta lá dentro da casa dele, no Salmo 91. Tem algum efeito? Tem, irmãos? No Salmo 23, tem efeito? No Salmo 40, tem efeito? Para nós tem efeito por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos. Nós aplicamos o que aprendemos do Senhor. E agora, depois de deixar isso esclarecido, eu quero entrar no texto. E Jesus, ele ensina aos discípulos, aos oligopistos, e ele faz algumas perguntas interessantes aqui. Umas perguntas atuais, contemporâneas. Parece que Jesus está falando pessoalmente das nossas vidas, depois de tanto tempo na história. E o texto começa dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. É a primeira negação. Imagina seu pai e sua mãe falando, não pode fazer isso, quando nós éramos crianças. Porque não sabíamos de todas as coisas. É Jesus também ensinando para a sua igreja, dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso está em todas as Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, ela diz que os eleitos de Deus, eles têm o privilégio de ser adotados pelo Senhor, e nessa adoção, nós somos chamados agora de filhos, e Deus é o nosso Pai. E Deus então nos acolhe, Deus então nos preserva, Deus então nos conserva, Deus então nos abençoa, Deus então nos dá provisão, Deus então nos dá longevidade. É uma graça específica para o povo dele, não é a graça comum que Deus abençoa. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e o injusto. A chuva cai na terra e molha a mesma pisada do crente e do ímpio. Mas a graça salvífica é só para o povo de Deus. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos pela vida, é porque Deus está cuidando de cada detalhe. Pode não parecer. Talvez no início dessa mensagem, você venha dizer, não, pastor, tem detalhe que está faltando Deus cuidar. Mas eu quero dizer que o seu pensamento está equivocado se você estiver pensando assim, Deus está cuidando da sua vida. Quer um sinal claro de que Ele está cuidando de você? É que você está aqui essa noite. Que Ele veio, te trouxe ao celeiro, ao aprisco do reino de Deus. Você hoje continua com seu coração batendo, continua com seus pulmões oxigenando, continua sustentando os seus pés, aliás, o seu corpo na planta dos pés. Às vezes nós queremos e precisamos, achamos que Deus está cuidando de nós quando Deus nos dá coisas grandes. Quando Deus nos demonstra que Ele nos dá um relacionamento, quando Deus me dá uma bênção financeira, e por vezes não nos damos conta como o dom da vida é superior a essas coisas. E por que eu digo isso? Olha o que ele diz aí. Quanto ao que haveis, não fiquem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí ele chega na primeira pergunta aqui, que eu faço para vocês. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Ora, a vida em si que você tem agora, você de fato está vivo. Não é mais do que... Quem já jantou aqui nessa noite? Ninguém? Quem jantou? Ninguém? Ninguém me responde também? Ninguém, né? Só Elias, né? Então Elias está bem alimentado. Então a vida que você tem, ela vale muito, é Jesus falando, vale muito mais do que a janta que está lá para ser esquentada ou para ser cozinhada na sua casa daqui a alguns minutos. Você sempre vai ter um valor superior na vida do que o prato de comida que está na sua mão. Não importa o que está no prato. Aquilo que você está comendo é o que Deus provê para que você seja sustentado. Ah, pastor, mas eu queria comer um pão com queijo, geleia, presunto, suco de maracujá, Nutella, sonho de chocolate, eu não sei. Mas lembrem-se, o que Deus prometeu a nos dar todos os dias? Vamos lá, oração sacerdotal. O que Jesus prometeu nos dar todos os dias? Pão nosso de cada dia, o pão. Pastor, é pão com manteiga? Não, é o pão. É o pão. E pelo pão, se o pão está lá, aparece de manhã na tua casa, meu irmão, glorifique a Deus. Você não sabe o quanto isso é poderoso de estar na tua casa. É uma bênção ter um pão, ter uma padaria que você pode ir comprar e trazer para a tua família. E na maioria das vezes você tem mais do que o pão. Tem o leite, tem o cuscuz, tem a margarina, tem a farinha de milho, não sei, quem gosta de farinha de milho aqui? Tem o ovo. Percebe que Deus dá muito mais para nós do que Ele promete? E Jesus está dizendo, não é a vida mais do que o alimento ou do que as vestes? É a primeira pergunta que Ele faz. Aí o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Quando Jesus disse aqui, para a gente observar as aves do céu, Jesus não estava sendo poético, ou esse texto não tem nenhum sentido de poesia, né? Observai as aves do céu, uma canção elaborada. Não, Jesus está ensinando a gente a observar mesmo. Às vezes eu estou lá na rodoviária, esperando o ônibus para voltar para casa, e geralmente, eu não sei se é uma época do ano, eu não entendo de pássaro, né? Mas quando cai uma fagulhinha, vem um alvoroço de pombos, e eles começam ali, a briga deles é ficar um tomando a frente do outro, eles não gritam um com o outro, não se xingam, mas você vê que todos eles comem das migalhas. E Jesus está ensinando isso para nós, para a gente não ficar ansioso por que vai comer. A comida aqui, de fato, Jesus está falando de comida, mas ela se estende a outras coisas, a outros detalhes da vida, que geralmente os jovens que estão aqui, eles ficam ansiosos. Jovens ficam ansiosos com o colegial, no que vão se formar, ou com quem vão se relacionar. Isso é a coisa principal que jovem fica ansioso. Com quem eu vou namorar, ou se eu vou casar ou não. Eu estou falando de alimento, mas eu quero estender para mais coisas aqui, de que você não deve ficar ansioso. Por quê? Porque Jesus falou, observai as aves. Elas não semeiam, nem fiam. Jesus está falando, as aves, elas não têm um trabalho laboral.
As aves, elas não estão fichadas no CLT. Quem é fichado aqui no CLT? Eu sou fichado no CLT. Pastor está no regime CLT. Olha só, as aves não inclui na política aí do CLT. Como é que elas comem? Quem dá de comer? Jesus está falando. Deus alimenta as aves. Só que ele diz algo importante aqui, que eu quero dizer para vocês. Eu vou ler o texto de novo para você entender isso que eu vou falar. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, elas não trabalham, não no sentido de ter obrigação de trabalhar, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Jesus está falando assim, eu quero ensinar isso para vocês. Deus não é pai das aves. O quê, pastor? Deus não é pai do seu cachorrinho. É bonitinho o seu cachorrinho. Meu cachorro é lindo, é um husky siberiano. Está faltando só dar um banho nele, porque esse dia o negócio está feio. Deus não é pai de bicho. Deus é pai de quem Ele salva. Deus é pai de quem crê no Filho dele que morreu na cruz. E o que Deus é o que então das aves, pastor? Deus é criador das aves. Deus é o legislador das leis das aves. Deus é o criador dos cachorros, dos cavalos. Só tem um animal que Deus é pai: as ovelhas. Aí Deus é pai. Aí por isso que Jesus está falando, Jesus coloca distinção aqui. O vosso Pai Celeste a sustenta as aves, sustenta os animais. O meu cachorro lá, eu coloco ração, minha mãe coloca, né? Às vezes o Davi coloca, minha esposa, todo dia para ele. Ele não tem nem o trabalho de ir lá no saco e pegar a ração. Quando minha esposa está mais zangada com ele, pela sujeira dele, o máximo que ela fala é: Atreus, vai deitar, Atreus. Até manda deitar, porque quando ele está dando trabalho é deitar. Jesus está falando, se ele cuida até dos animais, que Deus não tem paternidade com eles, é o criador deles, ainda mais conosco. Olha o que ele diz aí: porventura, não valei vós muito mais do que as aves? É o próprio Cristo dizendo que você que crê em Jesus vale muito mais que uma ave do céu. Por que você fica ansioso na sua vida com o que vai comer ou beber? Porque às vezes nós passamos o ano todinho, às vezes, isso eu acredito. Eu não posso julgar a minha vida pela dos irmãos que passam mais dificuldade. Mas eu acredito que você passa muito tempo Deus te alimentando. Por quê? Por que eu concluo isso? Porque tem muito irmão que mesmo que eu sei que passa dificuldade, o irmão está mais gordinho que eu. Não tem como estar desnutrido. Deus, eu não estou ofendendo ninguém aqui, presta atenção no que eu estou falando. Não tem como a pessoa não estar se alimentando. Que se tiver só azeite e farinha na botija, glória a Deus, é alimento, é provisão de Deus. A Bíblia está repleta desses ensinamentos. E eu vejo jovem reclamando. Eu vejo gente idoso reclamando. Eu vejo gente de meia idade reclamando, exigindo. Às vezes o que ganha dá para comer bem a metade do mês, a outra metade. Talvez a alimentação comece a ficar mais difícil, né? As coisas estão caras. Mas ainda assim, quantos anos o Senhor não nos tem preservado, alimentado? Algumas vezes ficamos doentes, mas até hoje estamos aqui de pé,
porque o Senhor nos deu de comer. Você crê nisso? Que é Deus que coloca lá na tua panela de pressão, sabe aquela fumacinha quando sai? Sabe o arroz quando está quentinho, que você abre a tampa e sai aquele vapor? Aquilo é uma bênção. Quando você vê, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. O Luiz, quando faz os pratos dele lá, fica me fazendo inveja no WhatsApp. Mandando polenta, mandando mexida. Eu não sei nem o nome das comidas que ele faz, só não chama o pastor para jantar lá. Estou brincando. Mas é uma bênção. Glória a Deus que você tem o que comer. E se tiver faltando, o Senhor vai enviar. Pastor, minha geladeira está vazia e o armário também. Deus não vai desamparar você. Ele vai enviar recursos. É Jesus que garante, não sou eu. Não vale a sua vida muito mais do que as aves do céu? E ele continua dizendo, ele dá um argumento a mais para você não ficar ansioso. Ele vai argumentando, dizendo, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? É o conceito aqui que quer dizer, qual de nós pode acrescentar um ano a mais, um minuto a mais das nossas vidas? O Salmo 139, o salmista Davi diz que todos os nossos dias já foram escritos por Deus, ainda quando nós éramos gerados na barriga, no ventre da nossa mãe. Quem pode dizer aqui o dia da sua morte? Ninguém. Quem pode dizer quanto tempo viverá? Ninguém. Jesus está falando, quem pode colocar um covado no curso da sua vida? Você pode acrescentar um cabelo na sua cabeça? Não. Você pode determinar qual fio de cabelo da sua cabeça que vai cair ou vai permanecer? Tem gente ansioso, varão ansioso porque fica careca. É mulher ansiosa porque acabou o colágeno, eu vejo na internet. Ah, meu Deus, que saudade do colágeno, porque está vindo as rugas. A pergunta de Jesus para os filhos dele é, qual de vós pode acrescentar um covado de vida no curso da sua existência? Às vezes a gente fica ansioso por causa do corpo. Não estou dizendo que você não pode cuidar do corpo, mas eu observo essas coisas pela palavra de Deus. A minha régua métrica é pelas Santas Escrituras. É gente preocupado porque está um pouco acima do peso, é gente se desgastando porque está muito magrinho, como é o meu caso, não sei, já fiquei ansioso por isso. É gente procurando estética. Irmão, você não vai conseguir acrescentar nada. Você pode fazer as cirurgias que você quiser, você pode fazer a dieta que você quiser, você pode evitar comer o que você quiser, nada vai acrescentar ou tirar um curso de dia da sua vida. É Jesus que está dizendo. Pastor, eu não tenho que cuidar da minha saúde? Claro, cuide, mas não fique ansioso por isso. Não siga padrões do mundo. Crente, irmão, ele fica se baseando em coisas seculares às vezes. Eu não sabia o que era mojaro. Alguém sabe o que é isso aqui? Minha esposa sabe. Aí porque tem muita gente usando, aí diz que dá certo. Aí as mulheres, parece que mulher, eu vou te falar, é bênção de Deus, porque todo mundo quer tomar essas coisas. Meus irmãos, não fiquem ansiosos. Você já perguntou para Deus se Deus quer que você tome mojaro? Você já perguntou para Deus se Deus aprova o teu desespero por academia? Você já perguntou para Deus se Ele quer que você seja um jogador de futebol,
ou se Ele quer que você seja, sei lá, um bancário. Eu estou falando que tudo nós devemos procurar a Deus para saber se de fato aquilo é para nós. Não é porque serve para uma pessoa que vai servir para mim. A gente fica ansioso, no sentido, não, se eu usar isso aqui, se eu fazer isso aqui, não, se isso aqui for o meu caminho, vai dar certo, vai resolver. O ser humano ele pode até emagrecer e engordar. Você pode até diminuir ou aumentar a sua largura, mas a sua estatura, quem pode? Ou a vida, quem pode? É o que Jesus está falando, amém, meus irmãos? Aí ele continua dizendo: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Gente que fica ansioso pelo que vai vestir. Vamos para um exemplo básico aqui. Hoje as mulheres, talvez aqui sejam as mais exemplificadas. Porque eu nunca vi mulher para ficar ansiosa com o que se veste. Que eu tenho uma lá em casa. Você vê minha linda esposa com essa roupinha aí, mas é no mínimo a terceira que ela colocou antes de vir para o culto. Eu não sei se todas as mulheres são assim, mas é típico de mulher. Isso acontece com homens? Acontece, não estou dizendo o contrário. Mas é o conceito que Deus está falando aqui. Jovens também, homens que são muito vaidosos. Homens na igreja, chegou para mim, pastor, posso furar a orelha? A minha resposta, depende. Depende de quê, pastor? Duas coisas. Você está fazendo isso por vaidade? E outra coisa, o que o teu pai acha disso? Teu pai aprova? Porque parece que a veste, a aparência, se a gente não estiver bem, vai nos tornar ansiosos. Irmãos, nós não vivemos pelo que vemos. Nós somos um povo que vive de fé. E Deus, olha só o que Jesus está falando. Presta atenção aqui, na época de Jesus, não havia uma indústria de roupa. As roupas eram confeccionadas de forma, como é que fala? Manufaturada. Era artesanal. É por isso que você via Jesus, por isso que você vê nos filmes, nas séries, como é que Jesus está vestido? Muitas vezes é com roupinhas usadas, né? Sandalinhas de dedo. Naquela época, as roupas, meus irmãos, eram demasiadamente caras, caríssimas. Só quem comprava roupa mesmo bonita é quem tinha muito dinheiro. Quem era pobre, igual muitos de nós hoje aqui, nós somos pobres, mas a gente anda de terno, anda de gravata, tem até umas 3 ou 4 cuecas e umas 5, né, roupa íntima de mulher. Naquela época não. É por isso que os soldados romanos, quando Jesus foi para a cruz, eles tiraram sorte das vestes do nosso Salvador. Eles despiram o Senhor, pegaram as roupas de Jesus valia dinheiro. Eles tiraram na sorte ali quem ia ficar com as roupas para vender. E Jesus está falando naquela época, que era muito difícil, dizendo para eles, por que vocês estão ansiosos? Por aparência, pelo que vocês vão se vestir. Porque você está calvo, ou porque você está sem um tênis da moda, ou um vestido novo. Irmãos, eu tenho um mistério tão grande que você está vendo aqui. Eu já contei para você, igreja, esse milagre, mas eu não vou contar de novo. Quem lembrar vai saber do que eu estou falando. Você está vendo uma bênção que Deus me deu.
que muita gente que eu encontro diz é novo. Não, isso aí não tem esse tempo, pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que que nós ficamos ansiosos pelo que vestir, pela aparência? Pastor, é natural eu me sentir assim? É natural, meus irmãos. Se não fosse, Jesus não estava ensinando. Não se sinta culpado por ficar ansioso por essas coisas, porque Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos que não devemos nos afligir por tais coisas. Ele está dizendo que os lírios do campo, da mesma forma que ele faz a analogia com as aves, se vestem. Quem já viu os lírios do campo aqui reunidos? Vocês já viram, meus irmãos? O que acontece quando o vento sopra no lírio? Ele se desfaz, né? Na menor das brisas ali, mas não perde a sua beleza. Era como se Salomão estivesse passeando ali no seu jardim e os lírios olhassem para Salomão e dissessem um para os outros: olha Salomão como vem bonito ali com as vestes majestosas, olha a coroa de Salomão, olha o manto de Salomão, olha os anéis nos dedos deles, mas nós nos vestimos muito mais bonito do que o próprio rei de Israel, os lírios dos campos. Que Jesus diz assim, olha o texto aí: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É Jesus dizendo: a roupa que você tem hoje é valiosa, porque Deus te deu. Toda a provisão que você tem hoje, não só no vestuário, não só na comida, na tua casa, tudo que Deus te deu, seja os bens que você possui, o teu carro, o teu guarda-roupa, os teus recursos, tudo isso é uma demonstração que Deus cuida de nós. Tudo isso é uma demonstração que Deus é conosco. Amém, meus queridos? Hoje eu estava ensinando para as minhas filhas menores, porque elas não têm, mesmo eu sendo pai delas, elas não sabem profundamente do meu problema de saúde. E eu já contei para vocês aqui que eu nasci com deficiência, isso afetou a minha bexiga e o meu intestino. É por isso que eu peso 47 quilos. Você vê o pastor magrinho assim, eu só fico mais gordinho quando eu estou de terno. Se você me vê como eu vim ao mundo, é você olhar uma lagartixa. Além de branca, raquítica. Mas Deus quis assim. Só que eu ensinava para as minhas filhas que toda vez, eu estou em falta quando eu vou fazer o número 1. O número 1 eu passei a fazer agora. Mas toda vez que eu faço o número 2, quando eu termino de fazer, eu agradeço a Deus. Eu glorifico o nome de Deus. Eu falo, louvado seja o nome do Senhor. Pelo simples fato que eu fiz o número 2. Por quê, irmãos? Desde criança eu sofro. Eu faço muito esforço, tanto para um quanto para outro. Eu lembro de minha mãe cuidar de mim, me botar sentado no vaso, e eu adormecia, às vezes passava a manhã toda, dormia no vaso, sentado. Então a minha deficiência, ela é crônica. E para me urinar, fazer xixi, eu tenho que fazer muito esforço. Há aconselho médico para que eu use sonda também, porque prejudica os meus rins. Então eu explico para as minhas filhas, ensino para elas: agradeçam a Deus nas mínimas coisas. Agradeçam a Deus por isso tudo que eu já falei aqui. Agradeçam a Deus por todas as vezes que você vai no banheiro, por todas as vezes que você abre a sua geladeira. Só tem água lá, pastor. É água da vida que Deus está te dando para saciar a sua sede. Seja grato, meu irmão. Não fique ansioso. Amém?
No meu histórico de situações que eu já fiquei internado por causa disso, há muito tempo já era para eu ter desenvolvido um câncer intestinal, os meus rins já terem parado de funcionar, ou eu estar numa cadeira de rodas. Nunca falei isso aqui, mas estou falando para vocês. Médicos do Sara falavam para minha mãe que eu nunca ia andar. Mas olha só, o pastorzinho de vocês continua aqui de pé, reafirmando que Deus até hoje, até meus 42 anos de vida, Ele me abençoou. E até o dia que, se amanhã eu tiver uma doença séria por causa do meu problema de saúde, eu vou continuar glorificando a Deus, porque até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que até aqui Ele tem te ajudado. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não se preocupe com o que vai comer, ou com o shampoo que você vai usar no seu cabelo, ou com o dinheiro talvez que você está precisando para pagar uma conta. Deus envia a provisão e o recurso para os seus filhos. Ele cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. Amém, meus irmãos? Oligopistos, homens de pequena fé. E caminhando para o fim, Jesus ele dá uma conclusão reforçando aquilo que ele já tinha falado, dizendo: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha a repetição aqui, a confirmação de mais uma vez. Essa palavra é para os crentes, é para os fiéis. Jesus está falando, quem fica ansioso demais com essas coisas, quem fica desesperado demais com essas coisas, são os gentios, são os incrédulos. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí no versículo 33, Jesus nos ensina algo muito forte, que eu já ensinei para vocês aqui também. Todo crente tem que olhar para esse versículo e entender o que ele significa. Que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que vai ser acrescentada. Mas qual é a missão aqui? A missão que ele nos dá é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Onde é que está o reino de Deus? Cri, 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 cri. O reino de Deus está só na igreja? Não. João Batista já dizia isso, né? Arrependam-se, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em toda a terra. E buscar o reino de Deus quer dizer assim, se arrepender e crer em Jesus, que é o Salvador, que é o reconciliador de nós com o Pai. É a ponte eterna que nos liga com o Pai eterno. Buscar o reino de Deus é buscar também a igreja, é congregar, como o autor de Hebreus vai dizer: não deixai-vos de congregar-vos, assim como fazem muitos. Não deixar de vir à igreja. Eu sei que não dá para vir todo domingo, que todo mundo tem problema, mas venha, não esmoreça. Tudo isso que nós fizemos aqui no culto são meios de graça para Deus te abençoar. As canções que nós ministramos aqui, a parábola que Luiz sempre fala aqui, trazendo um exemplo para vocês, a leitura bíblica que nós fazemos. Às vezes você não leu a Bíblia durante a semana toda. Meu Deus,
Mas aí você chega na igreja, alguém lê a Bíblia juntamente com você. Tudo isso é buscar o reino de Deus. E Jesus falando que buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Eu já ensinei isso aqui para vocês. Não é Deus punir com justiça aquilo que é injustiça. Não é isso. Justiça de Deus, buscar a justiça de Deus, é buscar aquilo que eu já falei antes. É saber o que Deus acha certo. Não é o que eu acho certo. É eu ter uma vida conforme ao conselho do eterno Deus. O que Deus quer para a minha vida? Como é que Deus quer que seja o meu namoro? Como é que Deus quer que seja o meu falar? As palavras que saem da minha boca. Como é que Deus quer que eu haja com o meu próximo? Tudo isso é buscar a justiça de Deus. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós chamamos Deus de Senhor, mas nós não obedecemos a Ele. Isso é uma dificuldade que vocês têm que enfrentar. Muitas vezes nós erramos e pecamos, por quê? Porque não procuramos saber o que Deus acha certo. E dia sai ano e entra ano, e as pessoas continuam caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Por quê? Porque elas não estão buscando a justiça de Deus, a justiça delas. O meu jeito é assim e eu vou morrer assim. Tem gente que fala isso ou não fala? Crente fala isso? Esse é meu jeito. Deus me fez assim e vai reclamar com Deus. Ei, Deus te fez assim uma pinóia. Não coloca culpa em Deus pelo seu jeito arrogante, indisciplinado, insubordinado. Boca suja, que a palavra diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Não estou dizendo que crente não xinga. Crente pode xingar, pastor? Eu vejo que não é do povo de Deus. Se tem crente que tem a prática de soltar palavrão e não está nem aí, a palavra reprova. Cuidado, busque a justiça de Deus, busque o reino de Deus. Amém, meus irmãos? E Jesus diz que todas essas coisas nos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? São todas essas coisas. Se Jesus está dizendo que são todas as coisas que eu preciso para sobreviver aqui. Se Jesus julgar que eu preciso de um carro, passar lá na lista de Jesus, o pastor Bruno precisa de um carro novo. Aprovado. Deus vai abençoar a minha vida com um carro novo. Agora, se também não for propósito de Deus, por algum plano que Ele tem, de eu ficar com o meu carrinho velhinho, precisando pintar, eu vou continuar, e glória a Deus por isso. Eu estou dando um exemplo porque isso inclui todas as coisas que você necessita. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Não fique ansioso, não fique preocupado. É um conceito de que você também não deve ficar ansioso, com medo que você vai ter doença, que às vezes você nem vai passar por isso. Tem gente que fica com crise de pânico, pensando que vai ter câncer, que vai ter Alzheimer, que vai ter complicações que outras pessoas teve. Não pense nessas coisas, porque talvez não seja nem plano de Deus. Talvez você vai morrer velhinho numa cama, debaixo do edredom, quentinho. Ou talvez o Senhor vai tomar as nossas vidas por meio de algum sofrimento. Não sabemos. Mas em todas as coisas o Senhor está nos abençoando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? Indo agora, encerrando o meu sermão.
Por causa do versículo 34, meus irmãos. Jesus, ele nos ensina que não devemos ficar ansiosos, ele nos ensina que ele está cuidando de nós, mais do que as aves do céu, está nos vestindo, nos dando bênção, provisão, saúde, mas ele não nos deixa enganados. Olha o que diz o versículo 34. Presta atenção no versículo 34. Diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Como é que é, Jesus? Eu vou buscar o teu reino, a tua justiça, colocar em primeiro lugar. O Senhor vai me dar tudo que eu preciso para viver, mas mesmo assim eu vou enfrentar o dia mau? Vai. Jesus não deixou a igreja dele enganada. O dia mau chega para todos nós. Cedo para uns ou tarde para outros, mas chega para todos nós. Mas quando esse dia chegar, nós não ficaremos ansiosos. Nós não ficaremos atribulados além da conta. Só a igreja ensina essas coisas. Só a palavra de Deus, O que é isso aqui, irmãos? Eu vou explicar. É Deus colocando uma armadura em você. É Deus fortalecendo, enrijecendo o teu espírito, a tua pele. Você vai ter mais força no dia da luta. Você vai ser uma pessoa mais forte. Você já viu pessoa que está passando por uma situação terrível, mas você nunca viu ela chorar, ela murmurar, ela virar as costas para Deus? É porque ela entende isso aqui. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Enquanto o Senhor estiver cuidando de mim, eu não estiver doente, eu estiver bem, eu vou para a igreja, eu vou saltar, eu vou pular, eu vou ouvir o Evangelho, eu vou compartilhar a palavra de Deus. No dia que vier o dia mau, a tristeza ou o lamento, eu vou me conformar no Senhor. É por isso que nos enterros, nos velórios de uma igreja reformada, de uma igreja fiel às Escrituras, você não vê gente se desesperando. Vai no enterro de um ímpio para você ver. Quem já foi aqui? No enterro de um cara que já foi, né, Cássio? Você vê ali gente se desesperando, gente querendo se jogar na cova. O último que eu fui, eu vi uma pessoa, que eu não vou dizer quem ela quando viu o caixão descendo, ela ficou horrorizada, parecia que ela estava num filme de terror. Ela dizendo assim, a pessoa: meu Deus, fulano de tal vai ficar nesse buraco, meu Deus. Se desesperava. Crente, irmãos, ele não tem medo da morte. Crente, ele está preparado para o dia da partida. Nós choramos, pastor? Choramos, sentimos saudade, vai ser uma dor. A dor do luto, meus irmãos, é real, ela existe, ela é bíblica. Mas a nossa esperança naquele momento ali é de que, se aquela pessoa ela morreu em Cristo, ela partiu para a eternidade. A nossa lágrima desce pela saudade, não por desespero, não por temer a morte, porque o nosso Senhor venceu a própria morte, para que nos garantisse a vida. Amém, meus queridos? Então fique de pé. Eu quero chamar os músicos para louvar o Senhor e dizer a vocês mais uma vez: não fiquem ansiosos. Se você